Voltamos com mais Saúde na TV e hoje recebemos o psiquiatra, Dr. Davi Serafim Júnior. Doutor, nós saímos então para o intervalo falando sobre esse uso indiscriminado aí, falamos sobre os remédios, os mais famosos, né? O Rivotril, a fluoxetina e assim por diante. Temos perguntas na internet que chegou aqui pra gente. Vamos dar uma olhada em algumas perguntinhas aí que falam exatamente que está nesse contexto que a gente está discutindo aqui. Bom, a primeira pergunta então, vamos dar uma olhada? Sinto muita tristeza às vezes e acabo me isolando no quarto por horas. Como posso saber se isso é apenas tristeza ou início de depressão? Esta é a pergunta da Ruth, lá do Jardim Ideal. E aí, doutor, como saber, a pessoa lá em casa, por exemplo, ela saber se eu estou com depressão ou eu estou triste? É possível ela ter esse diagnóstico sozinha ou não? Precisa... Bom, respondendo para a Ruth, né, e para todos. Em primeira mão, deve sempre ser consultado um profissional. Né? Como foi dito no início, tristeza não é igual a depressão. Né? Depressão é uma síndrome clínica que é composta por vários sintomas, como por exemplo, humor deprimido a maior parte do tempo, alteração no apetite, alteração no sono. O indivíduo come de menos ou se alimenta demais ou dorme de menos. Né? Estar triste e isolar não significa estar depressivo. Estar depressivo, são dois estados completamente diferentes. Sim, o estado depressivo, a síndrome depressiva, né? Ela, como eu acabei de mencionar, ela tem uma série de sintomas. Né? O ideal seria consultar um profissional para estar aí indicando um fármaco, até porque se eu tenho dos 10 sintomas que listam na depressão maior, eu tenho 8, mas eu não tenho um diagnóstico bem firmado, não tem como indicar um tratamento, seja ele farmacológico ou psicoterápico. Doutor, quais são esses 10 aí podemos citar, assim, o pessoal de casa entender melhor? Então, quando nós falamos de depressão, nós estamos falando de uma vertente do transtorno de humor. O capítulo ele traz o tema transtornos de humor. O transtorno de humor ele pode ser dividido em transtorno depressivo maior, com episódio leve, moderado e grave. Ele pode ser o que nós chamamos de transtorno afetivo bipolar em suas vertentes, tipo 1, 2 e 3. Né? O que nós chamamos de ciclotimia, que é uma outra alteração do humor, a distimia e a depressão sazonal, a depressão psicótica, entre vários fatores aí que várias etiologias, nosologias psiquiátricas que vão nos firmar o diagnóstico. Bom, o indivíduo depressivo, um transtorno depressivo maior, ele pode ter, por exemplo, um episódio leve, moderado ou grave, dependendo da sintomatologia. Basicamente, a tríade é a alteração de humor, o indivíduo tem um humor triste, irritado, ansioso, ou ele pode estar com um humor eufórico em excesso, que também não significa que está feliz demais, que não esteja depressivo. Né? Então, sempre é alteração de humor. A maioria das vezes é tristeza. Tristeza profunda todos os dias, alteração do sono e alteração do apetite. O indivíduo pode apresentar queixa de memória, diminuição da concentração, diminuição do prazer. Existe uma sinonímia em psiquiatria que nós chamamos de anedonia, que é a incapacidade de experimentar prazer. O indivíduo tem uma lentificação motora, ele pode ter tanto uma lentificação cerebral, o pensamento fica lento, o corpo fica lento, ou o pensamento lento, o corpo agitado, pode haver essa díade. Existe essa sintomatologia e o indivíduo tem também alterações no comportamento sexual, diminuição do desejo sexual, diminuição da libido. Né? E dentro desses sintomas, essa somatória de sintomas, mais o histórico do paciente que ele traz, mais a hereditariedade, postula-se um diagnóstico. Esse diagnóstico pode ou não ser uma depressão. Tá, então respondendo para a Ruth aí, precisa sim procurar um profissional, psiquiatra aí para estar falando se é ou não é. Vamos dar uma olhada então na próxima pergunta. Consigo tratar a depressão sem o uso de medicamentos? É a pergunta da Carolina do Jardim da Nova Ourinhos. É possível? É para a Carolina e para todos aqueles que estão interessados. A depressão é uma doença do cérebro e do organismo todo. A depressão é uma doença química. Eu já vou ser bem taxativo. Não é possível tratar sem medicação. Se a pessoa de repente fala assim, não, eu estou depressiva, mas eu vou tentar sair de casa, eu vou tentar fazer um esporte, eu vou tentar ir para academia, eu vou tentar me socializar numa lanchonete, num barzinho. Não é possível, mesmo assim, ela, com auxílio de tudo isso aí, não é possível ela se tratar completamente da depressão. Isso nós chamamos de psicoeducação em psiquiatria.
é plausível a associação de psicoeducação e psicofármacos. Se o indivíduo está apresentando sintomas leves de depressão, um episódio depressivo leve, com um tratamento psicoterápico ou psicanalítico, ele pode até ter uma melhora do quadro. Eu, particularmente, como sou amante da psicofarmacologia, né, tenho já os estudos com bastante embasamento, nós não vemos em nenhum capítulo de livro, em nenhuma das formas de depressão, a não utilização de fármacos. Se o indivíduo estiver depressivo, ele apresentar síndrome de depressão, transtorno depressivo maior, ele deve e tem que ser medicado. Não é possível tratar um quadro depressivo, não um quadro de tristeza. É um quadro depressivo sem fármaco. Uma outra coisa que é importante lembrar, muitas vezes os familiares, eles dizem assim, você tem que se ajudar, você tem que sair, você tem que passear. Essa regra não vale em psiquiatria, porque o paciente está doente, ele não tem substrato, subsídio anatômico, fisiológico, para ele poder ser ajudado. Então, sim, eu preciso me tratar, é uma coisa. Agora, você tem que se tratar, você tem que querer melhorar. Essa regra não é válida. Querer melhorar não vale para o paciente depressivo, porque ele depende da ação de fármacos. Então, aquela ideia, nós sabemos que a depressão é a doença do século XXI, né? Aquela ideia de que depressão é doença de gente que não tem o que fazer. Nós escutamos muito isso, né? A depressão, inclusive, quem tem a depressão acaba aí sofrendo preconceitos, né? Acaba sendo aí ficando meio de lado, né? E aí talvez seja isso também um incentivo para que a pessoa piore ainda mais. Então o senhor está dizendo que não existe sem essa fármacos, de que também não existe essa de que a depressão você sai se você quiser, vai procurar alguma coisa que fazer que você vai sair da depressão. Essa regra, só um comentário à parte, lembrando que a depressão hoje ela está aí na classificação das doenças na Organização Mundial da Saúde. Hoje ela é a quarta causa de incapacidade no mundo. Incapacidade. Ela só perde para as doenças cardíacas e para o câncer. Para 2020 ela passa a ser a primeira causa de incapacidade. A primeira causa. Se ela continuar crescendo do jeito que está, ela está crescendo e os estudos a primeira causa. A regra também é válida para o paciente que tem uma tendência suicida. Quem quer se matar não se mata. Essa regra para o paciente psiquiátrico ela não é válida. Em psiquiatria nós temos que tomar um cuidado muito grande com a depressão, com os sintomas, tem que ser tratado porque o suicídio ele se inicia com pensamento. Então o paciente pensou, ele pode ou não vir a concluir o ato, né, consumar. Mulheres tentam mais suicídio do que homem consuma mais do fato. Isso é estatístico, isso está em qualquer livro de psiquiatria, né, muito bem esclarecido. Então assim, a ideia suicida, o pensamento suicida, né, se o indivíduo estiver apresentando sintomas, doença, um dos componentes na depressão é o pensamento suicida, né, que nós, até esquecemos de relembrar. O pensamento suicida, ele gera um comportamento suicida, um ato suicida, né? Então é importante que o indivíduo tenha sim que fazer um tratamento farmacológico. Existe junto, a meu ver, o que mais funciona é a terapia com psicofármacos e a terapia, a psicoterapia, seja ela psicanalítica ou comportamental ou qualquer uma das áreas. Tá. Está me dizendo então que para quem pensa, essas pessoas que têm que saem desse pensamento aí de se suicidar e tal, isso na maioria das vezes ele já está no estágio de depressão. Na maioria das vezes existe uma entidade em psiquiatria que é chamada de simulação. Algumas pessoas acabam simulando o ato suicídio, né, o ato suicida, né, para obter um ganho secundário, alguma coisa. De repente quer chamar a atenção dos parentes. Mas na verdade tem que levar em consideração qualquer ato ou qualquer pensamento, porque o suicídio ele é um contínuo. Ele vem o pensamento gera um planejamento, o planejamento gera o ato. Ele é uma rede, é um contínuo. Ele inicia com o pensamento e vai até a consumação. Tá, então eu tenho que tomar muito cuidado com as pessoas que só falam, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou fazer aquilo. Se o paciente for portador de alguma síndrome psiquiátrica, leve em consideração o pensamento, o planejamento suicida. Joia. Bom, temos então mais uma pergunta da internet, vamos dar uma olhada. Já tive depressão leve e estou curada. Existe algum risco da depressão voltar e ainda voltar mais forte? É a pergunta da Renata do Jardim Ouro Verde. Muito bem, Renata, né, e a todos os ouvintes da Mais Saúde. O episódio depressivo ele é diferente de uma síndrome depressiva.
Eu posso ter um episódio, eu passei por um episódio, ele pode ser situacional, né? A gente chama isso de uma causa depressiogênica, é igual a esquizofrenia, o indivíduo desenvolve um surto esquizofreniforme e depois não desenvolve mais, né? Ele não tem uma continuidade. Então, um episódio depressivo leve, assim, aquele momento, aquela natureza que ele já passou, ele pode sim ter uma recaída. Agora, entenda bem que a palavra cura, para nós médicos, ela é um pouco pesada, né? A meu ver, existe tratamento ainda para qualquer doença, não só na natureza psiquiátrica. Se eu passei por um episódio depressivo leve, estou curado, estou, entre aspas, estou bem, eu posso, sim, posso, porque o ambiente é o grande determinante do nosso estilo de vida. Uma vez que se tiver hereditariedade, a somatória de fatores hereditários mais ambiental vai aí desenvolver, não só em psiquiatria como em qualquer entidade médica, vulnerabilidade e variabilidade é que levaria o indivíduo a desenvolver qualquer doença, né? A depressão também ela pode ser hereditária. De todas essas doenças, que a que não necessariamente precisa ter um caráter hereditário é a depressão. O indivíduo pode deprimir a qualquer momento da vida, com 5 anos ou com 100, mas ela tem um componente hereditário favorável. Os transtornos de humor bipolar têm uma carga hereditária muito maior. Bom, doutor, nosso programa fica por aqui. Gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui, a sua primeira participação no Mais Saúde na TV. Para quem está nos assistindo, deixe o telefone da clínica, o endereço, fique à vontade. Ok, Paulo, agradeço ao trabalho do Mais Saúde, vocês têm desempenhado um trabalho muito bom, né? Um trabalho aí que tem dado resultado. Todos os colegas, inclusive médicos, têm, né, demonstrado aí o trabalho deles. Estou atendendo na cidade de Ourinhos, né? O telefone para contato é o 3026 4025, no Centro Médico, às segunda e quarta e sexta-feira. Para quem precisar de alguma emergência ou qualquer coisa, pode ligar agendando uma consulta, tá? Centro Médico Ourinhos, né? Rua Dom Pedro I, Vila Moraes, né? Estamos aqui aí para poder contribuir com a comunidade de Ourinhos e a região. Joia, doutor, muito obrigado. Espero vê-lo em breve aqui no Mais Saúde na TV. Nosso programa fica por aqui. Um grande abraço a todos, obrigado pela companhia e até o próximo Mais Saúde na TV. Tchau!